Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia de falarmos do maior fenômeno de anime aqui no Brasil. Hoje o Emílio Kubrick orgulhosamente vai falar sobre a trajetória de Dragon Ball Z aqui no Brasil. Eu estava lá, foi muito emocionante. Hoje o nosso especial vai fazer uma viagem no tempo para falar de algo muito querido. Se você tem acima de 30 anos, você viveu. Eu estava fazendo aqui meu roteiro e tentando ali explicar como é que eu vou explicar para quem não viu esse fenômeno e não tem palavras para explicar realmente como foi. Eu sei que foi surreal, eu sei que foi grandioso, era algo jogo da seleção, era algo capítulos de novela. Aliás, tinha todo um jeito de novela. A história é grande e vamos ainda para 1999, isso mesmo, vamos ainda para o último ano ali dos anos 90, onde estreou Dragon Ball Z lá no Cartoon Network no dia 1º de junho de 1999. Só que naquela época, diferentemente de hoje, a TV fechada era algo para pessoas milionárias, pessoas ricas. Os pacotes básicos realmente ninguém ali pobre como nós ali não tinha condições de comprar. Ou seja, poucas crianças estavam assistindo Dragon Ball Z. Poucas pessoas, ninguém sabia o que era ainda. Isso porque eram outros tempos. Alguns dias depois, no dia 27 de junho de 1999, a TV Bandeirantes, ela estava tentando trazer Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z. Foram oferecidos ali, estava rolando uma paquera, e isso foi uma matéria ali da Folha de São Paulo. Eles queriam no mesmo bloco onde o nome do programa seria É o Bicho, que era para ser exibido de manhã. Porém, tinha-se um grande imbróglio para se ter Cavaleiro do Zodíaco. Por quê? Porque quando o Cavaleiro do Zodíaco acabou, estava ainda os direitos com a TV Manchete. A Manchete faliu, mas ainda os direitos estavam ali com a Manchete. Ou seja, tinha todo aquele imbróglio, as fitas estavam por lá, as master, e tinha que inspirar em determinado ano, onde eu acho que era 2002. Eu sempre vou fazer esse vídeo aqui, tanto do Dragon Ball, quanto os achismos, porque eram matérias da época, era um burburinho de fã, eram comentários, eram algumas lives, mas a data que temos é que os direitos expirariam em 2002, só que a Manchete tinha falido ali em 99. O que foi dito na época é que a Ômega TV, a que seria o nome comercial da Rede TV, ainda tinha os direitos, onde eles queriam exibir o Cavaleiro ali no primeiro programa infantil, que seria da Rede TV, o Galera da TV. Só que isso foi desistido. O Marcelo de Carvalho, Amilcar e D'Aleva, os sócios ali, dono da Rede TV, não queriam exibir algo da antiga rede Manchete. Ou seja, a Band tentou, a Band foi ali, estava quase anunciado, mas não deu certo. Cavaleiro do Zodíaco acabou interrompendo ali as negociações com Dragon Ball Z, porque realmente eles queriam algo bem forte que já tinha dado certo ali na época. E vamos para o dia 5 de julho, onde estreou sim o El Bicho, só que não tinha Dragon Ball Z e nem Cavaleiro do Zodíaco. Foi exibido a série Jornada nas Estrelas Clássica. Eu lembro muito bem, eu lembro ali que era na faixa da manhã, onde, sabe o que tinha também? Acredito que vocês lembram, o Barney, aquele dinossauro rosa, tá aí também, lá do Discovery Kids. Ou seja, tinha o Barney ali de 10h30 e 11 veio o Jornada nas Estrelas e depois a faixa esportiva ali, Esporte Total. Imagina aí a trinca, né? Porque o Barney, de certa forma, ainda a gente gostava, eu tava com 10 anos, Barney, Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z. Olha, ia ser ali um fenômeno. Mas tudo ali na sua hora, onde
tudo realmente aconteceu quando tinha que acontecer, né? O Dragon Ball Z estreou ali no dia 25 de outubro de 1999 na Bandeirantes, às 3 da tarde. Eu estava lá. Tem algumas fotos aqui da enciclopédia, que realmente algumas coisas já vimos aqui, mas foi a saga de Saiyajin onde eu começava a ver aquilo ali. Peraí, mas Goku tá adulto, o que tá acontecendo ali? Mas tem um porém aqui, tem uma informação que não foi efeito Mandela. Eu acredito, tá uma foto melhor aqui do Goku adulto, Goku que a gente viu lá no Z. Eu acredito, não foi efeito Mandela. A maioria das pessoas viram Goku primeiro adulto lá na novela A Usurpadora. Ela estreou antes do Dragon Ball Z lá na Band e era um quadro do Carlinhos. Eu acho que vocês conhecem. Tá aí a imagem. Então, eu acredito que a primeira vez que eu vi Goku adulto foi na Usurpadora, porque o Dragon Ball Z já estava sendo exibido lá no México. Inclusive, foi o mesmo fenômeno. Eu fiz uma pesquisa e já sabia também ali. Era altos índices de audiência. Venderam tanto o boneco, que eles não conseguiram ali a demanda e dava a caixa e depois você pegaria o boneco, porque realmente eles não estavam conseguindo. Então, provavelmente, Emílio, meu headcanon, eu vi o Goku adulto lá no Carlinhos, lá da Usurpadora, e vi ali na faixa das 3 da tarde. Era um tapa-buraco, né? Ele estava sendo exibido ali porque tinha filmes na faixa ali de 1 hora, programas ali adultos, né? Paulo Oliveira na TV, os jornalismos, né? E era um tapa-buraco. Só que aí as coisas começaram a florescer, né? Aquilo ali começou a virar de algo de tapa-buraco com a maior audiência da Band. Então você já começa a sentir que realmente o negócio ia explodir, né? Então, tipo, eu jogo algo ali aos leões que na faixa dava 1 ponto e eu tava dando 4, 5. Então a Band começou, ó, isso aqui tá... Então o que acontece? Eles aumentaram a duração ali do Dragon Ball Z, ainda naquela fase inicial ali do Raditz, e depois veio a saga Freeza, e aumentaram a duração ali e o negócio tava aumentando muito, mas a questão da audiência, a questão do licenciamento ainda não, porque sempre era trabalhada essa questão, dava o produto ali, a prateleira ali, o produto, o anime, e depois iríamos ao licenciamento, camisa, copo, álbuns de figurinha, tudo que sabemos que dava para fazer com Dragon Ball e Dragon Ball Z. E eu vivi essa época e era surreal. Porque já estava começando a esquentar. Como a Band viu que estava dando muitos resultados, chegamos ali aos anos 2000 e Dragon Ball Z já estava dando muita reprise, né? No dia 14 de agosto de 2000 veio aí o Band Kids. O Band Kids inicialmente seria um bloco ali da programação infantil da Band e depois iria se tornar-se um canal fechado. A Band ali já tinha criado o Band News, já estava também desenvolvendo o Band Sport, e o Band Kids seria um canal fechado ali com animações, não só japonesas, mas com outros estúdios, algo que ainda estava embrionário ali na Band e não se tinha na época o streaming. Então o Band Kids começou a exibir ali animes e desenhos que futuramente faria parte ali do canal, iriam expandir além dos outros animes. O Dragon Ball Z não, o Dragon Ball Z não ia fazer parte porque realmente estava os direitos ali com o Cartoon Network. O que passou nessa primeira fase aqui do Band Kids? O Cadillacs Dinossauro, os 6 Bionics, que já também tinha sido exibido no SBT, e o anime era o Buck. Aquela bolinha rosa tá aí, não sei se vocês se lembram, mas realmente que tem mais de 30 lembra. Mas o carro-chefe era o Dragon Ball. O carro-chefe ali era o Dragon Ball e
as coisas estavam aumentando a audiência, a programação infantil da Band, e aí veio a estreia, a grande estreia da saga de Cell. A saga de Cell ali, tá aqui, vai demorar eu achar, acabei nem marcando. A saga de Cell tá aqui. A saga de Cell, ela começava a ser exibida ali no começo da tarde, mas depois foi ali para a faixa da noite e tava dando muita audiência. Ali para a Band. Aí já começa aquele efeito, já tava surreal. Os números já passavam de 7 pontos fácil. Já dava ali o terceiro lugar a Band e já tava causando uma invejinha na Globo. Já estava causando, que vocês sabem o que vai acontecer depois. E além da primeira fase ali, que teve todas aquelas cenas clássicas que vocês vão comentar aqui, existe também as cenas clássicas lá do Cell também, as lutas, né? As lutas do Freeza com Vegeta, Goku virando Super Saiyajin, a vinda de Trunks lá do futuro, que deu um salto no roteiro, né, do Dragon Ball Z ali, sobre essa questão de linhas temporais, sobre essa questão do Trunks, um quase protagonismo ali ao Gohan. Então, a Band estava tendo ali um grande espaço para programação infantil, estava dando muita grana e, de certa forma, tornou-se a sucessora da Rede Manchete, né? A Rede Manchete que tinha falido, então a Band estava dando continuidade e outros animes estavam estreando, mas sempre ali o carro-chefe era do Dragon Ball Z. Aí o que aconteceu? O que aconteceu que aí é um grande segredo de bastidor. Realmente aí tem coisas que não são oficiais, algumas coisas são as lives de Eduardo Miranda que vocês vão ter que assistir por inteiro, porque realmente, olha, uma primeira fonte não tão concreta, em março de 2001, foi uma conversa da Globo com a Clover, a distribuidora ali do Dragon Ball Z, para comprar Dragon Ball Z. Isso em março, só que a Globo inicialmente não queria exibir. Ela queria comprar para que a Band não fizesse sucesso. Isso era algo muito recorrente. Talvez não tenha sido essa a ideia, mas a Globo tinha essa prática. A Globo comprava às vezes novelas estrangeiras para o SBT ou a Band, a Record não exibir. A Globo chegou a comprar eventos esportivos para deixar na geladeira para que a Band não pudesse exibir. Ou seja, é muito verídico acreditar que realmente a Globo comprou a saga de Buu inicialmente para que a Band não exibisse e não causasse todo o furor que estava acontecendo. Então, essa fonte ali realmente é forte. Isso em março de 2001. Quem trabalhava lá, quem era o programador, era o Eduardo Miranda. O Eduardo Miranda, em suas lives, até conversou comigo recentemente, ele era só o programador. Tinha algumas coisas que realmente ele comprava, que realmente era ele que ia lá na feira e comprava, mas ele deixa bem claro que ele não comprou o Dragon Ball Z de Majin Buu. Não, ele não fala. O que sabemos da época, as revistas, os comentários, os burburinhos, é que a Globo pagou simplesmente R$500 mil para ter apenas esses 90 episódios. É um valor altíssimo para Dragon Ball, onde não era o pacote tudo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu ali? A Globo compra essas fitas do Dragon Ball, do Majin Buu, e deixa lacradas. Isso não é burburinho, não. Isso aí já é verídico, porque Eduardo Miranda confirmou sim. Ele estava olhando ali as fitas, fazendo aquelas limpezas, e ele encontra aquelas fitas do Dragon Ball Z de Majin Buu e lacrada. Aí ele, o que aconteceu? Eu não comprei isso aqui, eles comparam essa saga e não me falaram nada. Bem, informações dele. Aí o que aconteceu? O Eduardo Miranda estava sim tendo ali glórias com o Power Rangers, estava tendo glória ali com outros desenhos, X-Men, alguns outros animes, Digimon, né? Na época ali.
Mas ele disse: eu quero colocar Dragon Ball Z no ar. Eu quero colocar Dragon Ball Z no ar. E ele foi na sala dos executivos e simplesmente disse: talvez não tenham sido essas palavras, mas o que ele fala nas lives foi o seguinte: vocês estão com uma das melhores animações do mundo. Vocês estão desperdiçando um sucesso absurdo. Isso aqui vai ter. E olha que ainda estava sendo exibido na Band a saga Cell e as reprises, e a Band com toda certeza já tinha levado essa rasteira, só que na época ninguém sabia, ninguém sabia. Quem tinha acesso ali, Anime Du, Herói, as revistas especializadas da época, mas tem uma fonte do UOL que eu pesquisei, aí fala: a Band não consegue cobrir a oferta da Globo. Isso aí tem ali oficial do UOL falando que foram lá e a Globo eu pago mais. E o que acontece? O Eduardo Miranda lá na sala falou: ó, vocês vão exibir isso aqui. Vocês vão exibir porque isso aqui vai ser um fenômeno e vai dar certo. E se não der certo, pode me demitir. A conversa que Eduardo Miranda fala é que na época a Globo não podia errar. A Globo era aquele logo onde, se você errasse, cabeças rolariam, pessoas eram demitidas. E ele realmente deu ali o emprego dele a prêmio. Tá tudo bem. Se colocarmos Dragon Ball Z lá no último bloco e se ele não atingir, pode me demitir. E aí, mano, ele sabia da força que o Dragon Ball Z tinha. E no dia 23 de julho de 2001, Dragon Ball Z estreava na TV Globo. Olha isso, tá aqui algumas imagens. E tipo, foi surreal aquilo, porque eu assistia tanto a Globo de manhã quanto o SBT e tava assistindo sim o Band Kids, né? E na Record, Pokémon, olha, eu assistia tudo. E foi uma surpresa. Tem uma chamadinha aí da Angélica, vocês vão ver? A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer pra vocês mais um desenho de arrebentar: Dragon Ball Z. Olha lá. Olha que sinopse, né? E o negócio já tava explodindo, já tava tendo tanta morte e tal. E Dragon Ball Z estreia ali no último bloco ali do Bambu Luar, que seria dentro do Bambu Luar uma TV ali, que era a TV Globinho. Isso era algo também que veio por causa do Disney Cruise, que era uma emissora ali, algo que se tinha no SBT. Vocês querem que eu fale também do Disney Cruise? Tem muita história. Então, o Dragon Ball Z, ele já pega uma audiência alta ali das manhãs da Globo, que era bem consolidada ali com os próprios outros animes, porque o Digimon já veio ali contra o Pokémon. Então já tínhamos na faixa de 10 pontos, só que aqui foi absurdo. Dragon Ball Z, a saga de Majin Buu, foi uma explosão. Foi algo assim, como eu já comecei lá no vídeo. Eu não tenho palavras para explicar realmente como foi, porque aquilo pegou fogo, aquilo virou uma doença, aquilo virou algo que todo mundo assistiu. Aquilo ali parou, aquilo ali parava quando dava 11h20, 11h30. Aquilo ali, eu não tenho palavras para dizer. Era nível jogo da seleção. Todo mundo, quando chegava no colégio de manhã, só falava de Dragon Ball Z. Todo mundo. E quem assistia de tarde lá, a saga Cell também, né? Não tinha uma pessoa assim que tinha dito: eu não vi Dragon Ball Z. Eu não vi. E algumas matérias da época e alguns números que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, passou de 20 pontos fácil, muitas vezes. Fechou com a média de 17 pontos. O maior anime, o maior ibope da história de um anime na Globo, na televisão brasileira, aliás, e chegou ali a um pico de 24 pontos. 24 pontos ali, a luta do Gogeta com o Majin Buu, que é quase ali a conclusão, e foi quase parecido aqui. Talvez a resolução não vai dar certo. Eu tenho aqui uma relação dos maiores picos aqui de audiência na TV japonesa, mas também era na casa ali dos 20 pontos. Dos 20 pontos tivemos um 27,5
descobriram tudo, Son Gohan é o Saiyaman, ou seja, o comecinho, mas aqui no Brasil foi realmente a luta ali contra o Majin Buu, nas cenas finais ali. E tipo, foi mágico viver aquilo. Quem viveu, viveu, porque realmente a Globo deu esse presente ali pra gente e foi surreal. Aí realmente vieram os licenciamentos, vieram os brinquedos piratas, camisa, a Conrad já estava trabalhando com os mangás, então realmente foi surreal. Eu não tenho palavras para dizer o que foi vivido. Emociona isso desde a dublagem, da trilha sonora, de tudo assim, de tudo que foi vivido. Foi um absurdo aquilo ali, foi surreal. Aí o que acontece? A Globo estava exibiu tudo, aí depois comprou o Goku criança, desde o começo com a nova dublagem da Alamon, aí depois veio o Dragon Ball GT, e depois vieram várias reprises, mas em nenhuma dessas reprises deu errado, e nenhuma. Sempre quando era exibida ali, sempre passava ali de 2 dígitos, apesar ali de serem só reprises, e aí foi se expirando os direitos da Band, e aí em determinada época ali da TV Xuxa, aí foi na TV Xuxa, eles começaram a exibir a saga Saiyajin, chegaram até um pouco de Freeza, porém já era outros tempos na TV, onde a classificação indicativa não permitia exibir tanta violência, exibiram muitos cortes, colocavam 2 episódios em um, nem a grande abertura Xalá e Edxalá era exibida mais, então já não estava dando aquela mesma audiência por todas as dificuldades que eles tinham, mas ele chegou ainda até ali um pouco de Freeza, não conseguiram chegar em Cell e realmente depois ali as exibições do Kai e Super aí já ficou com a Band. Foi algo muito mágico, Dragon Ball Z. Eu vivi a época, eu não me lembro, quer dizer, eu me lembro de tudo, eu vivi aquilo. Então, sempre quando eu falo nos animes, nos eventos, eu vivi aquilo, eu presenciei. E teve gente que não presenciou e acha que viveu aquilo, porque eu vi o auge, eu vi as brigas no Ibope ali. Então, eu não tenho palavras para explicar, mas foi absurdo, foi surreal. Não tem outra coisa. Já veio depois Naruto, veio outros animes aí, mas aí já vinha o Streamer, aí veio Full Metal, Alchemist, veio Death Note, enfim. Mas assim, o boom do Dragon Ball Z não teve nada parecido. Eu não tenho assim palavras para explicar, porque foi uma doença, foi uma doença. Então, terminamos aqui esse especial Dragon Ball Z. Eu quero que vocês comentem, porque você perde até a linha de raciocínio para tentar explicar algo que foi tão maravilhoso. Comente aqui, você que viveu, realmente tinha alguns amigos que não estão mais presentes na minha vida, alguns morreram realmente também, mas o meu saudoso Emanuel, ele ia ser um dos criadores também desse canal e ele amava Dragon Ball Z. Um abraço aí pra você, de onde você estiver, que Kami-sama te proteja. Então é sobre isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.